Ok, gente, boa noite. Está iniciando hoje o meu talk show, que é o batepapo.com. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com alguém que faz parte atualmente do Universo São dos Últimos Dias na área de YouTuber, que é o Lucas Guerreiro. E, e a apresentação dele para vocês, tá bom? Então, gostaria de dizer que essa live, né, tem o apoio da Artes Gráfica e Companhia, e aqui já está o Lucas Guerreiro. Seja E bem-vindo. aí, tudo bem? Tudo Wagner, bem? obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui na live e de estrear esse quadro do talk show no Instagram batepapo.com com você. Eu gostaria de fazer agora a apresentação do Lucas Guerreiro, né? Para quem não conhece, conhecer mais um pouco, né? Então, o Lucas, ele é advogado, ele é designer, ele é youtuber, ele é amante de academia, ele é fotógrafo, fã de dinossauros, especialista em Smash Bros. E muitas outras coisas que eu sei. Então, gente, vocês que estão entrando na live, gostaria que vocês pudessem convidar outras pessoas para assistir na live. Assistir a live, aqui tem esse aviãozinho. Mande esse avião, aperte aqui nesse aviãozinho, mande esse aviãozinho para seus amigos, para também receber a notificação do início da live e assistir a live, que vai ser muito interessante. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Lucas. E Lucas, vou começar, né, falando com você, começando pela sua família, né? Que você é de uma família, pelo que eu pesquisei, de uma família bem grande, né? Especialmente para nossos dias atuais, né? E são 6 filhos, né, com você? Uhum. Isso mesmo, sou mais velho de 6 filhos que meus pais tiveram. Né? E recentemente vi uma postagem em que todos os seus irmãos serviram uma missão, acho que tem uma servindo agora, né? De tempo Uhum. integral. E eu gostaria de que você falasse sobre de como é ter uma família onde todos serviram uma missão de tempo integral. Né? Deve ser um orgulho para o seu pai, mas também deve ser um orgulho para você. E de como é ter uma família em que todos serviram uma missão de tempo integral. Gostaria que você falasse sobre sua família, esse fato assim que é muito especial e também um pouquinho da sua missão. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Bom, é um privilégio ter uma família que é membro da igreja, porque nós sabemos que Deus restaurou o evangelho nesses últimos dias. Então, quando você tem todos os membros da sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, acreditando nas mesmas coisas, o cumprimento de alguns mandamentos é muito facilitado. Não quer dizer que era mil maravilhas sempre. Algumas reuniões familiares, como meu irmão brinca, né? Às vezes começavam com o hino As Famílias Poderão Ser Eternas e terminava com o hino Mestre, o Mar se Revolta. Porque é um desafio, às vezes, com crianças, com adolescentes, mas de alguma forma, os meus pais, na simplicidade e na constância, né, conseguiram fazer com que o evangelho entrasse no nosso coração. Eles permitiram criar um ambiente onde o Espírito pudesse testificar essas verdades. E a missão de tempo integral, eu nunca pensei em não fazer missão de tempo integral, porque minha mãe e meu pai tinham feito missão e eu cresci ouvindo as histórias deles. Eu não tinha certeza de nada na minha vida, talvez nem até que um dia eu ia morrer, né? A gente fala que a única certeza é a morte, mas eu tinha certeza que faria uma missão de tempo integral. E foi uma grande aventura para mim fazer minha missão de tempo integral. Eu lembro da minha oração quando eu estava no centro de treinamento missionário, na primeira noite.
de gratidão ao Pai Celestial por estar com aquela plaqueta missionária e ter sido designado para servir uma missão em Curitiba. Eu estava com um sentimento de muita gratidão e a missão foi tudo o que esperava e até mais. Foi uma grande aventura, eu sou um pouco orgulhoso ao dizer que minha missão não perde nada. Com as irmãos eram diferentes, não tive que matar nenhum lamanita, não precisei enfrentar prisões como vários deles, mas em termos de experiências espirituais, a minha missão sei que vale. E assim eu sei que é com todos aqueles que servem missão. Todos podem ter uma experiência muito significativa ao fazer missão. E antes de terminar minha resposta, que já foi um pouco longa, eu só quero acrescentar uma coisa. Para as pessoas que talvez pensem que não tem uma família ideal, né? Que a família não é toda membro da igreja, ou que alguns estão rebeldes e afastados. Quero que pensem no nosso pai da fé, chamado Abraão. Ele não tinha uma família perfeita. Na verdade, os pais dele tentaram oferecer ele em sacrifício a um Deus falso. E se não fosse pela intervenção divina de Jeová salvando ele, ele teria sido assassinado na juventude. Então, ele tem pais apostas, pais que não seguiam os mandamentos de Deus depois de ter recebido. E mesmo assim, ele tinha um grande desejo de ter uma família de Deus. Então, o Senhor permitiu que isso acontecesse bem no futuro da vida dele. Ele passou por muita coisa antes de conseguir a família eterna, mas, de fato, ele conseguiu. E todos nós, quando seguimos o Evangelho, somos batizados, nos tornamos parte da família dele, de Abraão. Então, assim, se você não tem uma família perfeita, ou você olha para o outro e fala, poxa, eu queria que minha família fosse daquele jeito, fica tranquilo, continua guardando os mandamentos, porque assim como foi Abraão, será para você também. E um dia você terá uma grande família fiel. Obrigado, Lucas. Realmente, assim, eu fui o primeiro, né, a minha família a servir uma missão de tempo integral. Também fui o primeiro membro a me batizar na minha família. E a família realmente é um momento assim, e a missão realmente um momento assim muito especial e que abençoa muito a família. Eu senti minha família extremamente abençoada e meus pais também sentiram, né, quando eu estava servindo a missão e por eu ter servido a missão. A gente sente as bênçãos, né? Quero fazer bem-vinda a que entrou na live, a Lainara, a Cida, a Daiane, o Matheus, o Gart, seja bem-vindo entre nós, tá bom? E Lucas, imagino que você, depois de ter servido a missão, né, você foi trabalhar no Centro de Treinamento Missionário, em São Paulo. E eu gostaria que você contasse um pouco dessa experiência. Foi isso? Foi muito bom. Foi. O Centro de Treinamento Missionário, o CTM, como a gente chama, é um lugar onde os missionários de tempo integral, antes de irem para o campo que foram designados, eles passam para receber treinamento. Eles ficam pouco tempo lá, cerca de 2 semanas. Os que ficam mais tempo é para aprender o idioma, eles ficam 2 meses mais ou menos. E os professores desses rapazes e moças, normalmente são os jovens que acabaram de voltar da missão. Então, eu, tendo voltado da missão, queria muito compartilhar o Evangelho e minhas experiências. Então, procurei trabalhar no CTM e fui contratado lá. E, segundo minhas contas, que não são muito exatas, eu ensinei entre 300 e 400 rapazes e moças. Embora eu tenha todas as fotos e nomes deles, eu não lembro bem o número, mas foram muitos rapazes e moças e eu gostei muito, amei muito cada um deles e a oportunidade de ajudar eles de alguma forma a entenderem o propósito missionário e começarem essa jornada, né? Então, tenho contato com vários depois, porque eu passei 2 anos e 2 meses trabalhando lá, depois eu saí para outra área, mas foi maravilhoso, foi um tempo muito especial. Se você está se preparando para servir uma missão, fique bem animado com relação aos CTMs. É um tempo muito legal, um tempo de fortalecimento, de conhecer pessoas, de estar imergindo naquilo que vai se tornar uma grande aventura na sua vida. É verdade. Não é à toa que, né, nós apelidamos de CLTM, né? Porque realmente é um local muito bom. Além de ter um espírito muito, muito legal, assim,
espírito bem forte, a gente aprende bastante. Tem uma comida deliciosa lá. Então, assim, realmente é um local bem especial. Quero fazer bem-vindo aqui a Grace, o Felipe, o Lima 37, a Lima, aliás, bem-vindo entre nós, né? E acho que foi depois do CTM, né, que você começou mais a enveredar pela área mais assim de publicidade, né, de trabalhar, por exemplo, no YouTube, né, que você foi diretor da empresa More Good Foundation, né? E em que é uma organização sem fins lucrativos que ajuda os membros da Igreja de Jesus Cristo a compartilhar suas crenças na internet. Essa empresa opera sites e plataformas de mídia social em mais de 15 idiomas. E aqui no Brasil, né, essa empresa dirige o site Mais Fé, né? E que é assim, um dos sites mais visualizados do Brasil, né? Não é um site da Igreja de Jesus Cristo mesmo, mas é um site que presta serviço, né? Mesmo sem ter uma ligação com a igreja exata, né? E eu gostaria de saber como foi a sua adesão e como foi trabalhar com essa organização, a More Good Foundation, e se você ainda tem ligação, se você ainda trabalha, né, com essa empresa. Perfeito. Logo que eu voltei da missão, comecei a escrever um blog, né? Considerações do Evangelho Restaurado. Esse blog, ele a incentivo dos meus líderes, os líderes gerais da igreja, compartilhava o Evangelho. À medida que esse blog ganhou popularidade, existe uma fundação aqui nos Estados Unidos chamada More Good Foundation, que é sem fins lucrativos, e o que eles querem, na verdade, é ajudar a igreja. São membros da igreja que são ricos, doam para essa fundação, e eles querem promover a igreja em vários lugares do mundo. Essa fundação surgiu numa época em que a igreja não tinha tanto conteúdo na internet. Então, se você pesquisasse Mormon, qualquer coisa relacionada, só aparecia coisa ruim, porque a igreja não tinha esse conteúdo. Então, esses irmãos, eles falaram com os apóstolos, a gente precisa mudar isso. A igreja começou a criar conteúdo, mas, por outro lado, também essa fundação. Hoje existem outras fundações que fazem isso, que eu vou falar em seguida, inclusive, uma delas. Mas a More Good Foundation começou esse trabalho. Começou no Brasil muito antes de eu fazer missão, mas, de alguma forma, não foi para frente. Então, quando eles entraram em contato comigo, eram 3 pessoas, Lucas, eu, Esdras e Luiz. Nós 3, o Luiz vocês talvez conheçam do blog Intérprete Nefita. O Esdras, ele ajudou muito em vários artigos que ele traduziu, que ele escreveu. Enfim, nós 3 recomeçamos o site mormonsud.net, que hoje se chama Mais Fé. A gente mudou porque o profeta falou para tirar o nome Mormon, então ficou Mais Fé. Esse site, ele é em língua portuguesa, mas nós temos a versão em língua espanhola também, Mais Fé, que é enorme, né, que muita gente visualiza. E tem as iniciativas no Instagram, no Facebook. Hoje eu não estou mais ligado à More Good Foundation, portanto, ao site Mais Fé. Eu escrevi mais de 600 artigos, fiz vários vídeos, vocês podem achar lá. Saí de lá porque tinha que lidar com os meus próprios projetos pessoais. Aqui nos Estados Unidos eu não consigo acompanhar tão bem as notícias do Brasil, então a gente tem uma excelente equipe que está no Brasil. O Robson, o Lucas Freitas, vários. Depois posso colocar em contato com você, Wagner, para você entrevistar eles, que eles vão adorar participar, com certeza. Eu também vou adorar. Eles são pessoas que trabalham diligentemente para compartilhar o Evangelho. Bom, pelo site Mais Fé eu tive várias oportunidades. Entrevistei Elder Badger, entrevistei no Face to Face o Elder Soares, e ainda sou amigo e voluntário deles, para o que precisarem. Mas agora eu estou numa outra iniciativa que chama Book of Mormon Central. São professores da BYU, são intelectuais, são membros da igreja, com uma certa estabilidade financeira, que começaram esse projeto aqui nos Estados Unidos, e também em língua espanhola, para compartilhar as verdades do Evangelho, talvez de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê no site Mais Fé, porque lá são mais notícias, é uma coisa mais informal. No Book of Mormon Central é uma coisa mais acadêmica, eles vão profundamente nas coisas mesmo. Embora tenha também a parte de notícia e informalidade.
Então, nós começamos em língua portuguesa vários vídeos. Já existia uma equipe de tradução excelente que continua traduzindo. Se vocês acessarem a central do Livro de Mormon, vocês vão ver conteúdos riquíssimos. 2 professores da BIU, que são Taylor e Tyler, fazem comentários sobre o Vensegme. Tem o John Hinton, terceiro, que também faz comentários bem legais. E tem outros vídeos que agora nós estamos produzindo. Hoje mesmo eu gravei 3 vídeos lá no estúdio, que vão ser bem legais. São perguntas e respostas sobre o Evangelho. Então, aguardem aí que vai vir coisa boa. E tem outras iniciativas que a gente está tendo também. Fora isso, tem o meu canal pessoal que chama Videira Verdadeira, que antes se chamava Teologia Mórmon, que antes se chamava Considerações do Evangelho Restaurado, porque era uma ramificação do blog. Então, por que faz tudo isso? Por que as pessoas, eu me incluo nisso, e outras pessoas, se esforçam para compartilhar o Evangelho online? Por que a gente faz conteúdo sobre Jesus Cristo, a igreja? Será que é para a gente se tornar popular, ganhar dinheiro com monetização? Não é isso. Porque, primeiro, acho que não dá para ganhar muito dinheiro com isso, né? Não é um conteúdo que vai chamar muita atenção, embora seja muito importante, seja relevante, e eu acredito que seja a coisa mais importante, que é divulgar Jesus Cristo, seu Evangelho. Ainda assim, o mundo não presta muita atenção nessas coisas. Então, a gente não faz isso para ficar famoso ou para ganhar dinheiro, porque até isso seria artimanha sacerdotal também, que é um homem pregar, se estabelecer como luz, querendo atenção para si, uma espécie de lucro, né? Então, a gente não faz. A gente faz isso para compartilhar aquelas coisas que nos fizeram tão bem, que ajudaram minha família a ser unida nessa vida e receber as promessas de união eterna. O que a gente quer é ajudar as pessoas a saber que Jesus Cristo, ele é o Salvador e que existe um caminho seguro. Nessa época de pandemia, de desastres naturais, de confusão política, de tantos problemas, existe um caminho seguro, que é através de Jesus Cristo e seus profetas. Então, a gente precisa focar nisso. Então, eu tenho vários outros interesses. Política, né? Eu sou advogado, como você falou. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar. Eu gosto de comunicar. Mas eu percebi que eu deveria focar mais nessas coisas do que em outras, porque são as coisas mais importantes. Então, um dia que eu tiver mais tempo, poder viver só de vídeo, talvez eu comece a gravar e falar sobre outras coisas. Sobre dinossauros, que você falou. Sobre Smash Bros. Você já Sobre escreveu, DC se não me versus engano, Marvel. acho que tem um Sobre, artigo, sei né? lá. Acho que tem um Oi? artigo no Mais Fé sobre dinossauros, né? Pois é. Tem. Não sei Então, sobre foi essas você. outras coisas. Mas, no momento, o que eu tenho que focar, que é mais importante, é compartilhar o evangelho. Então, é uma extensão da minha missão. Começamos falando de missão. A missão, ela tem uma data para começar. Meu pai escreveu isso quando eu estava terminando minha missão. Tem uma data para começar, mas não tem uma data para terminar. Aquela plaqueta missionária que levava no peito, ela foi tirada pelo presidente Staca. Mas, na verdade, as palavras de ser um representante de Jesus Cristo, de ter o evangelho e estar sempre pronto para compartilhar, essas coisas ficaram escritas no meu coração. Então, é uma coisa maravilhosa por continuar sendo um missionário. Quando eu recebo comentários de pessoas que foram abençoadas e que encontraram a igreja e foram batizadas, estão firmes por causa de algum vídeo que eu postei, aí eu fico muito animado para continuar fazendo esse trabalho. Muito bom, Lucas. Lucas, você morava em São Paulo, né? Pelo que. Eu não sei se para mim ou se para todo mundo o áudio está bem baixinho. Talvez O seja meu, minha né? conexão. Tá. Não vou chegar aqui mais perto. Você morava em São Paulo. Agora, atualmente, você mora nos Estados Unidos, você morava em São Paulo, e São Paulo é o local onde a igreja está em maior expansão, né? No Brasil. E também o Brasil é a segunda maior nação da igreja. Então, mas agora você mudou-se para os Estados Unidos, né? E eu gostaria de saber, né, nós gostaríamos de saber, assim, qual a maior diferença que você percebeu entre a igreja no Brasil e a igreja nos Estados Unidos? É a mesma coisa ou tem diferenças? A gente gostaria de saber sobre isso. Excelente pergunta. Eu nunca parei para pensar muito sobre isso, mas existem diferenças bem visíveis. A primeira coisa eu acho que a gente tem que levar em consideração antes de fazer essa diferenciação é que o Brasil é enorme e os Estados Unidos é enorme. A igreja, numa cidadezinha em Belém, ela vai ser diferente
do que na capital de São Paulo, onde eu estava. Talvez lá, numa cidadezinha, no meio do... Belém é grande a igreja, né? Vai ter um templo agora. É Santarém é verdade. enorme. Mas eu tô falando, eu só peguei... Aí o pessoal de Belém vai ficar bravo. Mas imagina um lugar que a igreja não é muito forte. Pode ser o próprio interior de São Paulo. Tem cidades ainda que a igreja não está estabelecida, tá? Vamos pegar o meu estado de São Paulo. Eu Se servi em você São pega Paulo lá, e vi que eu servi em São Paulo, né? E vi que tem que é exatamente isso. Tem em São Paulo é assim, você mora ali perto do templo, parece que tudo está relacionado à igreja, né? Mas quando você vai mais para as cidades do interior, tem pessoas que nunca ouviu falar da igreja e onde a igreja ainda está começando. Assim como aqui eu sou do estado do Piauí, no Nordeste, onde a igreja tem cidades aqui do meu estado que ainda não tem não tem uma missionários, não tem nenhum membro, outras que estão começando agora, né? Então, talvez seja exatamente isso que você esteja falando. é isso mesmo. Então, essa diferença que você viu na missão, ela também existe aqui nos Estados Unidos. Então, enquanto aqui na cidade de Provo, estado de Utah, a igreja é muito grande, muito forte, você não pode dirigir uma quadra sem ver uma capela, em outros lugares dos Estados Unidos, você não tem tanta igreja assim. Às vezes tem membros da igreja que vão para a escola e estão sozinhos, são o único membro da igreja lá. Enfim, mesmo assim, mesmo estando num lugar que tem tantos membros da igreja, existem muitas pessoas que são inativas, que se rebelaram contra a igreja, que não querem mais seguir os mandamentos. Existem pessoas que são firmes na igreja, mas não são tão ativas no evangelho. Essa é uma diferença importante colocada pelo presidente Oaks. Será que a gente é ativo na igreja e também ativo no evangelho? Ou a gente só é ativo na igreja e não é ativo no evangelho? O que seria ser ativo na igreja? Seria frequentar as reuniões. Mas ser ativo no evangelho é muito mais. É ler as escrituras, é viver a palavra de Deus, é compartilhar o evangelho. Será que nós estamos guardando os mandamentos? Então, assim, aqui eu encontrei pessoas muito fiéis, que estudam as escrituras e que são verdadeiros exemplos. Também, infelizmente, encontrei outras pessoas que deixam a desejar. E, pessoalmente, eu fiquei um pouco triste, porque várias delas são descendentes de pioneiros, pessoas que deram tudo e até a vida, sabe, para estabelecer Sião. E tem tanta coisa maravilhosa nesse estado de Utah, e alguns dos descendentes desses valorosos pioneiros meio que não entendem essas coisas, né? Não se esforçam muito para guardar os mandamentos e às vezes até se tornam oposição. Então, às vezes dá um pouco de tristeza nisso, mas o que eu quero dizer é que a igreja continua crescendo. Aqui tem batismos, né? Tem os missionários que trabalham, inclusive encontrei os missionários semana passada, a gente fez um vídeo que deve ser postado logo logo. Então, a igreja continua crescendo em toda parte. E aqui não é exceção. As pessoas, elas são batizadas, tem muitas pessoas fortes, e isso vai continuar, né? Mas a divisão do joio e trigo é real. Infelizmente, existem pessoas dentro da igreja que são lobos, como o Senhor fala, né? Em pele de cordeiro. Eu acho Mas assim, eu não dei uma resposta tão boa e tão objetiva sobre a diferença de uma coisa ou outra. Mas quero dizer que existem algumas diferenças. A primeira é que aqui é inglês, na maioria das alas, embora existam alas de japonês, alas de português e alas de espanhol, né, da língua de samoano. Tem comunidades grandes, então as alas são em outras línguas. Às vezes você encontra diferença em termos de... se você vai numa ala americana, né, de cultura, porque as pessoas aqui, a cultura delas é diferente da nossa latina, né, da nossa brasilidade, então a gente abraça muito, a gente gosta de conversar, e eles são muito mais objetivos e rápidos. Então existem algumas diferenças assim culturais, mas em termos do evangelho é o mesmo. Em termos de estrutura curricular, em termos de liderança, tem o bispo, então é igual, né? A igreja é igual em toda parte. que legal. Eu gostaria de voltar um pouquinho para. Sei que você já falou, mas eu gostaria de voltar um pouquinho para que você pudesse falar um pouquinho mais do seu canal no YouTube, né? O Videira Ô Verdadeira. Wagner, eu vou sair e vou entrar de novo porque o som tá muito baixo, eu não tô te ouvindo. Espera Tá, aí. beleza. Tá ok.
Então, gente, o Lucas não estava ouvindo muito bem. A gente perguntou aqui, a maioria falou que estava ouvindo bem o som, né? Então ele vai entrar de novo para ver se o som dele melhora. Enquanto isso, eu quero fazer bem-vindo o Assis, o Fernando Taylor, o a Cida já falei, agora o Will de Paiva, né? Sejam todos bem-vindos É o que entre nós. A Márcia. E agora, Lucas, você está me ouvindo melhor? Perfeito. Ah, beleza. Então, eu gostaria de voltar no assunto sobre o seu canal no YouTube agora, e o seu atual canal no YouTube, o Videira Verdadeira, e queria que você falasse também um pouco mais sobre a central do Livro de Mórmon. Eu acho que eu acompanho os dois canais, assim, eu acho os dois sensacionais, vejo sempre. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo, e Lainara também. E eu acho Olha, os dois canais. daqui, Isso mesmo. Então, acho os dois canais sensacionais. E eu acho bacana a questão de você semanalmente fazer um vídeo sobre o Vem e Segue-me. E agora com o Central do Livro de Mórmon, né, tirando dúvida e sendo, como você já falou, algo mais preciso, mais científico, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esses dois canais. Perfeito. O Book of Mormon Center tá dando um eco. Que em português chama Central do Livro de Mormon, ele em inglês, uma coisa mais acadêmica mesmo. São professores, são pessoas que estudaram muito grego, grandes religiões, judaísmo, eles têm palestras sobre isso, tem muita coisa. A gente vai traduzir esses materiais, tem muita coisa para traduzir, tem uma equipe de tradução excelente que está traduzindo. Inclusive, eu vi muita coisa que tem em espanhol, né? Em espanhol eles começaram há 2, 3 anos atrás. Português a gente só começou agora. Então, se você tem espanhol, você pode ir para lá e vai ver já muita coisa traduzida para espanhol. Mas a gente quer fazer a mesma coisa em português. E a gente está nesse processo de traduzir, vai ter coisa que vai ser dublada. Mas os meus vídeos, gente, a minha formação, ela é direito, né? E eu não sou PhD em grego. Então, eu não vou fazer um vídeo de uma coisa que eu não sei. Nós vamos fazer vídeos sobre perguntas e respostas do Evangelho. A gente estuda bastante, eu desenvolvo um roteiro que é revisado e aprovado e aí gravado. Então, tem todo um trabalho que é feito. No meu canal, Videira Verdadeira, eu tenho mais liberdade no meu canal. Então, a gente grava o vídeo do Vem Segue-me, tem meu tio Mauro Loureiro, que faz vídeos excelentes. Inclusive, ele postou recentemente sobre se livrar das dívidas e sobre a autossuficiência, né? É a quinta parte de uma sequência de autossuficiência, vários conselhos excelentes. Ele é um empresário de sucesso, então vale muito a pena ouvir o que ele tem a dizer, principalmente nessa época de crise. Tem os vídeos da minha mãe, que ela deu aula há 20 anos do princípio do Evangelho, e ela adora ensinar sobre isso, então ela ensina sobre o princípio do Evangelho. E assim, estamos abertos para mais coisas, mais pessoas querendo ensinar e falar no Videira Verdadeira. Provavelmente nós vamos ter os missionários também, logo mais. E bem legal. Agora, no Central do Livro de Mórmon, a gente vai ter vídeo de música, vídeo para criança, vai ter um conteúdo rico, né? Que vai agregar muito as noites familiares, o entendimento. Nós temos alguns vídeos lá, por exemplo, sobre quiasmos. Já ouviu falar de quiasmos? Quiasmos é um padrão de escrita hebraico que foi identificado por um missionário que estava servindo na Alemanha vários anos atrás. Ele estava lendo o livro de Mórmon e depois de ouvir uma palestra sobre o assunto, ele abriu. E a gente tem o vídeo traduzido dele contando isso. Hoje ele é um professor aposentado da BIA, professor de direito aposentado. Mas na época que ele recebeu a missão, ele fez essa descoberta.
E assim, é uma evidência, mais uma, de que o livro de Mórmon, ele realmente é verdadeiro, né? Então, assim, tem muita coisa boa que vai vir, que já está vindo. Então, por favor, se você não é inscrito, se inscreve lá no canal do Central do Livro de Mórmon. A gente recentemente atingiu 1.000 inscritos, acabou de começar, mas já tem 1.000 inscritos e a gente vai crescer muito mais com a ajuda de vocês. É um canal maravilhoso, eu já acompanho, já sou inscrito e realmente é um canal bem bacana. E, assim, eu acho que ele vem para completar assim, uma demanda, né, assim, de perguntas que a maioria das pessoas, que falta, né, que a maioria das pessoas tem, né. Muitas pessoas, às vezes até os críticos, né, eles colocam exatamente essa parte, né, de provas, né. E lembrando que, assim, para o Senhor, ele quer fé, né, ele não vai... não tem essa questão assim de provar, né? Porque o que vale é a nossa fé. Mas tudo que acontece, né, deixa um rastro, né? Se você mora em um local, vai ter alguma coisa que identifique que algum tempo depois que você morou ali. Então, o livro de Mórmon, né, os acontecimentos foram ambientados aqui na América, né? Então, com certeza vai ter muitas coisas que vamos encontrar que são desse povo que viveu aqui na América. E eu acho que o Central do Livro de Mórmon vem para agregar isso. Lucas, ou eu estou enganada? Não, você está certo. Que ótimo. É isso mesmo. A Central do Livro de Mórmon vem para... Quando eu era pequeno, estava começando, né, a estudar o Evangelho e tal, a gente tinha acesso a poucos livros. A gente tinha uma obra maravilhosa, Um Assombro, tinha Doutrina de Salvação, alguns livros antigos como Doutrina e Cultura. Enfim, a gente podia contar a literatura da igreja, de escritores da igreja que tinham sido traduzidos, na mão, nas duas mãos no máximo, uns 10 livros. Hoje, nós temos acesso a muitos outros livros. E quem lê inglês pode, pela internet, acessar conteúdo excelente. Existe um brechó aqui no estado de Utah, talvez em Idaho também, não sei onde está, que chama DI, né? Deseret Industries, que é o brechó da igreja. E muitos membros da igreja dão roupas, dão brinquedos, dão livros. Então, quando eu vou lá, eu compro um monte de livros. Eu tenho vários livros que eu comprei por $3, livros da igreja. E, embora meu inglês não seja perfeito, é o suficiente para poder ler. Então, devore esses livros. É excelente poder aprender dessas pessoas que pesquisaram, que estudaram, alguns acadêmicos, alguns não, alguns líderes da igreja, outros não, mas é importante aprender sempre que a gente pode. E com relação a acesso ao conhecimento, hoje nós temos uma época maravilhosa. Nós temos o livro Santos, volume 1 e 2, nós temos a seção Tópicos do Evangelho no site da igreja, que é assim, excelente para responder várias das perguntas que surgem. Então, sempre vão surgir questões com relação à igreja. Pode ser sobre o sacerdócio que foi dado aos negros em 78, porque a poligamia, Joseph Smith tinha mais de uma mulher, que isso, não estou entendendo. Ou o massacre que aconteceu em Mountains Meadow. Então, assim, tem tantas coisas que podem ser levantadas, e às vezes a gente fica confuso porque não tem essas informações. Mas hoje a gente pode buscar no site da igreja, no aplicativo que tem na Biblioteca do Evangelho, e achar as respostas. Então é uma época maravilhosa. E a gente sabe que muitas pessoas não leem. E esse é um dos motivos porque nós estamos fazendo vídeos, para tornar a coisa mais didática e mais acessível. Para ser um primeiro passo de interesse para a pessoa conseguir chegar a esses artigos, esses livros, né? Então, a nossa intenção é divulgar conhecimento e ajudar as pessoas a acharem soluções para suas perguntas, suas dúvidas. Exatamente. Eu lembro que eu me batizei, com 13 anos, né? E eu lembro que quando eu me batizei, né, eu estava sedento querendo conhecimento, né? E realmente era muita pouca informação que tínhamos, especialmente aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu entrei na página oficial e tinha lá uma matéria, né? Aí, próxima semana eu entrei de novo e tinha a mesma matéria. Eu pensei, ou a igreja não está acontecendo nada no mundo, ou eles não atualizam, né? Mas hoje, existe várias
sites extra-oficial assim, da igreja, como também oficiais que estão sempre trazendo informações, e o que é muito gostoso, né? Porque nós estamos sempre buscando informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo também da igreja, né? E, Lucas, agora a gente gostaria de... Tem a Church News. Church News está no Brasil e é oficial da igreja. Exato. Né, e em português, e é muito bacana hoje a gente ter todas essas informações, porque termina alimentando também nosso testemunho, né? Nosso testemunho é igual uma plantinha, precisa estar sempre sendo nutrido, né? Então essas informações, o conhecimento que vem, sempre agrega nosso testemunho. Queria fazer bem-vindo a Jaqueline Maia, ao Ted, Fernando Taylor, sejam todos bem-vindos entre nós. Lucas, agora a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Então eu vou fazer aqui uma brincadeira, né, com você, e gostaria que você respondesse, né, inverno ou verão? O que é que o Lucas gosta mais? Verão, com certeza. Aqui o inverno ele é terrível, tem neve, é muito frio. O Chagas Takai, seja bem-vindo. Cevada ou achocolatado? Cevada. Coxinha ou donuts? Nossa, coxinha, sem dúvida. Adoro coxinha. São Paulo ou Salt Lake? São Paulo. Eu amo Salt Lake, é uma cidade muito bonita. É 1 hora daqui de onde eu moro, Provo, mas São Paulo é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu tenho meus amigos, né? Olha, meu irmão até apareceu aí, ó. Seja bem-vindo, Nicolas Guerreiro. Seja bem-vindo entre nós. Um hino, Lucas. Eu quero ser como Cristo. Belo hino mesmo. Um lugar. Lugar. Eu acho. Cara, tem tantos lugares. Por exemplo, eu adoro uma praia, né? Mas se fosse escolher um lugar, eu iria para minha missão, lá para Curitiba. Que legal, meu sobrinho está servindo lá atualmente. Uma pessoa especial para você. Jesus Cristo. Depois dele, minha mãe e meu pai. E aí meus irmãos. Um livro. O livro de Mormon. Um filme. Jurassic Park. Adoro dinossauro. Uma série. Uma série, olha, tem muita série que eu gosto. Eu não sou muito de série, mas assim, a série de super-herói da Marvel, da DC, eu gosto bastante. Eu assisti o Cobra Kai recentemente, né? Daquele do Karate Kid. Cobra Kai eu gostei bastante da série. Eu assisti também. Eu sou da época que era criança e quando saía o Karate Kid tinha que faltar a aula. Fazer de tudo para faltar a aula para assistir na sessão da tarde. Um cantor. Assim, ou estilo de música que você gosta. Então, eu sou bem eclético, eu gosto de todo tipo de música. Eu não gosto muito de funk, viu? Desculpe aí para os funkeiros de plantão, mas tem alguns funk que são bons, mas a maioria que chega fala palavras muito feias e as pessoas dançam muito ruim. Então, eu não sei, eu não tenho nenhum assim cantor favorito, ó. Eu gosto muito de tudo, cara. Se você vê no meu carro, quando eu tô dirigindo, eu ouço desde pagode, Charlie Brown Jr., MPB, até música internacional, né? Principalmente agora tá aprendendo inglês, eu ouço muito música em inglês. Então, assim, eu não tenho, não sei, né? Ninguém favorito. Às vezes, a Ivete Sangalo tá no meu carro, às vezes é a, sei lá, Cristina Aguilera, depende. Sempre tem muita variedade. Depende do momento, né? Tem algum ator? Depende do momento. Ator eu não tenho, eu nem sei nome de ator. Eu sei assim, quando é de filme de super-herói, eu sei que eu tô assistindo muita notícia de coisa nerd, né? Então aí eu sei alguns nomes, mas eu não tenho nenhum favorito. Não. Acho que todo mundo tá na expectativa da Mulher Maravilha 84, né? 1984. Pois é, também foi adiado de novo. E assim, um aposto.
acredito que eu gosto de todos, né? Todos são muito queridos, mas sempre tem um assim que toca mais Tem que a ser gente. vivo? Não, não precisa ser vivo, mas um assim que tocou, toca sempre suas palavras a mais, assim. Well, se for um que não precisa ser vivo, com certeza eu vou ficar com o profeta Joseph Smith. Porque a humildade e o poder desse homem é uma coisa enorme. Quando você estuda sobre a história e sobre os ensinamentos dele, você vê que grandioso homem ele é. Agora, se for para escolher um apóstolo moderno, eu vou ficar, como acredito a maioria, com o Elder Holland, né? Porque é um homem cheio de assim, talento para falar, ele consegue transmitir na nossa alma, no nosso coração, então eu admiro muito, eu fico na expectativa de ouvir os discursos dele. Mas amo o Elder Bednar, Presidente Oaks, Presidente Nelson, todos os apóstolos, estou muito ansioso para a conferência geral que está chegando, e eu acho que vai ser uma ocasião muito especial. E vai ser muito, bem bacana. Aqui no Brasil, nós iremos, vai ser transmitido pela Rede TV, né? Então, tá assim, todo mundo numa expectativa, porque nunca, pelo menos que eu saiba, mas nunca aqui no Brasil foi transmitida uma conferência geral ao vivo pela TV aberta. Então, está todo mundo na maior expectativa. Quero ver, será que foi meu tempo? Não, não foi meu tempo. Acho que o Lucas terminou de cair a conexão dele aqui. Eu quero aproveitar para fazer bem-vindo o Júnior Carvalho, Diego, a minha prima Jusa, o Emerson, sejam a Alexia, sejam todos bem-vindos entre nós, né? A gente já está aqui. Não é verdade. Finalmente. Não é verdade. O problema do eco não resolveu. Vai ser transmitido mesmo na Rede TV. Nós estamos anunciando isso também. Fiquei muito feliz, porque acho que é a primeira vez que a TV aberta vai transmitir uma sessão, né, da conferência. É bem legal. Isso vai ser bem especial, né? Então, Lucas, quero dizer que é um prazer ter conversado com você, e foi muito bom ter você aqui na estreia, e quero convidar todos para a próxima semana. Também está aqui o Bernardo, seja bem-vindo, Bernardo, né, para estar aqui na live e assistir o nosso próximo batepapo.com. Suas considerações finais, Lucas? Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre esses projetos, né? Central de Forma, Videira Verdadeira, e compartilhar um pouco do meu testemunho. É isso aí, pessoal. Não importa onde nós estamos, nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo, compartilhar o Evangelho. Então, obrigado pelo exemplo de vocês aí, obrigado, Wagner, por essa oportunidade. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez ao Lucas, o Chagas Takai. A informação que a Band já tinha transmitido para o Tabernáculo antes. Então não é a primeira vez, mas é uma coisa maravilhosa a gente ter essa oportunidade. É verdade, o Chagas aqui tá caindo, me lembrou dessa informação mesmo, né? Nos lembrou dessa informação mesmo, que a Band já havia transmitido. Eu acho também, lembrando agora que eu acho que um canal do interior de São Paulo também transmitia algo assim também. Acho que era... Esqueci o nome do canal. Quando eu estava na missão, eles transmitiam também. Pois muito obrigado, Lucas. E hoje foi o nosso bate-papo.com com o Lucas Guerreiro, que é advogado, design, youtuber, amante da academia, fotógrafo, fã de dinossauros, especialista de Smash Bros. Muito obrigado. E espero vocês até a próxima semana. Fiquei com preguiça de te mandar a biografia e falei, pega do meu Instagram, né? Aí foi engraçado assim. Mas tudo bem. É isso aí. Basicamente é isso. Eu tive que pesquisar, né, sobre você para mim formular as perguntas, mas foi bom. Foi ótimo. Pois obrigado. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Tchau, Lucas. Um abraço aí.